meu nome é Daniel Ramos e vamos conversar um pouco sobre um equipamento de nebulização, o eFlow Rapid da PARI. É um equipamento utilizado principalmente na fibrose quística, mas também nas bronquiectasias e noutras patologias. É um equipamento muito versátil, é um equipamento para o qual nós conseguimos fazer a maior parte dos fármacos inalados, desde que sejam em líquido, desde broncodilatadores, corticoides, mucolíticos e até mesmo antibióticos. É um equipamento muito pequeno, como conseguimos ver. É um equipamento que é portátil porque é possível funcionar com pilhas estas que podem ser recarregáveis no próprio equipamento, e também é um equipamento muito rápido de utilização e, portanto, que vai trazer uma mais-valia para os doentes que têm de fazer vários fármacos ao mesmo tempo, porque a nebulização dura cerca de 3 a 4 minutos na pior das situações. Portanto, este equipamento contempla uma base na qual vai ser gerado o fluxo elétrico para o gerador de aerossol. Esta base pode ser conectada à corrente elétrica, mas também pode, como eu disse anteriormente, serem colocadas as pilhas aqui nesta zona para depois ser portátil. Temos um ecrã para o qual nos dá as indicações necessárias do que está a acontecer, botão de ligar e desligar que funciona também como botão de pausa, como vamos ver posteriormente, e na parte frontal é onde vamos conectar o cabo elétrico que vai depois gerar o fluxo elétrico ao gerador de aerossol e, portanto, a partir daqui poder ser feita a nebulização. Este cabo liga-se na parte inferior do reservatório. Apenas ele faz um clique, temos que encostar na parte inferior e depois bascular até fazer um clique. Só assim é que ele está a funcionar, está bem? Temos a região do reservatório do fármaco que tem uma tampa de rosca e esta tampa pode ser desmontada para limpeza e desinfecção com uma válvula de segurança. A região do reservatório do líquido do fármaco, e reparem que na região inferior tem um pequeno orifício por onde passa esse mesmo fármaco, e no término da nebulização é normal ficar cerca de 1 ml de líquido de fármaco. Portanto, não estranhem, e este 1 ml de fármaco deve ser rejeitado no final. Na parte frontal do acessório temos uma peça bucal. Normalmente esta terapia é feita com inspiração e expiração pela boca, portanto uma respiração mais realizada pela boca, na qual o fluxo do aerossol vai para o doente e na expiração tem esta válvula que abre para sair então o ar expirado. Na pediatria e em alguns doentes que não consigam controlar então a respiração, principalmente pela boca, pode ser utilizada este tipo de interface, está bem? É uma interface que também tem na sua região inferior uma válvula expiratória e, portanto, torna-se mais fácil para os doentes conseguirem realizar a sua terapia. Na parte logo a seguir ao reservatório do líquido e antes da peça bucal, nós temos o reservatório do aerossol. Se eu abrir, e para isso eu tenho aqui uma patilha e vou bascular, eu tenho aqui a parte mais importante deste equipamento, que não é nada mais, nada menos que o gerador de aerossol, com uma parte metálica central que é a mais sensível e, portanto, não deve ser manuseada com os dedos, e reparem que na parte posterior tem o local onde vai ser conectado a energia ou o fluxo elétrico de geração de fluxo.
Temos também uma válvula unidirecional, que parecem umas borboletas e passa a expressão, em que vai abrir no período da inspiração e vai fechar na expiração. Isto tudo para não se perder fármaco e, portanto, ser utilizado uma maior percentagem desse mesmo fármaco. Portanto, estes são os componentes utilizados na terapia de eFlow. Parece muito complicado porque na realidade são muitos componentes, mas depois com a prática acaba por ser mais fácil. Portanto, eu para iniciar a terapia teria de ter o equipamento todo montado, que passa então por colocarmos a válvula de inspiração, tem apenas uma posição de colocação, colocarmos o gerador de fluxo, que tenha também apenas uma colocação, fecharmos esta câmara, colocarmos a peça bucal ou a máscara, montarmos a tampa para o local em que vamos colocar o fármaco, colocarmos o cabo que liga à base e neste momento temos o equipamento pronto a funcionar. Aquilo que devemos fazer sempre é abrir a tampa para colocar o fármaco líquido aqui dentro, voltamos a fechar novamente e depois apenas temos que ligar o equipamento. O equipamento liga-se pressionando no botão de on e off. Reparem que aparece a nomenclatura eFlow e aparece a peça bucal com o símbolo de play. E reparem que quando aparece o símbolo de play, começa a gerar então o aerossol. Se por alguma razão eu quiser interromper momentaneamente o tratamento, basta-me clicar neste botão e fica em pausa durante um período. Para retomar novamente o tratamento, basta clicar em play novamente e começa a funcionar novamente. No final do tratamento, como eu disse, ele vai desligar. Se, entretanto, eu quiser desligar o equipamento, basta-me clicar durante 2 segundos, 2 vezes, e o equipamento irá desligar. Portanto, é muito fácil utilização, muito simples, muito portátil. Se eu, por acaso, quiser utilizar este equipamento com um antibiótico, então eu devo utilizar outro tipo de material ou outro tipo de acessórios. E reparem que quando eu utilizo ou quando nós utilizamos para o nosso doente antibiótico, quer seja a tobramicina ou outro fármaco, devemos sempre proteger o meio ambiente para o ar exalado não contaminar com resíduos de antibiótico, mas também para haver um maior aproveitamento desse mesmo fármaco. Para isso, aquilo que eu tenho que fazer é apenas retirar esta peça bucal que tem a válvula exalatória, colocar uma peça em T e depois, à frente dessa peça em T, colocarmos outra peça bucal que reparem que é completamente fechada, portanto não tem válvula exalatória. Na parte superior, aquilo que vamos fazer é colocar este circuito de exaustão, que tem um filtro que deve ser substituído a cada nebulização e reparem que tem também aqui uma válvula que abre na altura da exalação e fecha na altura da inspiração. Portanto, esta peça é colocada assim. A partir deste momento, é possível fazermos a terapia de antibiótico com segurança, porque não vamos contaminar o ar ambiente e, por outro lado, vai haver
um aproveitamento de cerca de 95% do fármaco. Se eu iniciar a terapia, a partir deste momento, aquilo que vamos ver é o fluxo a sair normalmente. Deve sempre existir a indicação para o doente que deve inspirar pelo bucal e expirar pelo bucal. Se por acaso estamos a falar, por exemplo, de pediatria, em que não conseguem controlar a respiração pela boca, aquilo que pode ser feito é então substituir a peça bucal, por exemplo, por uma interface completamente fechada, porque o circuito de expiração é feito então por este filtro e por este circuito de exaustão. Depois do tratamento, uma das situações importantes que devemos fazer é sempre a limpeza e a desinfecção. A limpeza deve ser feita após cada nebulização, a desinfecção deve ser feita pelo menos uma vez por dia. Como é que isso se processa? Primeiro, eu devo desmontar todo o equipamento, todos os componentes. Retiro o cabo que liga à base e apenas estes componentes é que serão limpos e desinfetados. Então, terei de retirar a peça bucal, a tampa do reservatório do fármaco e desmontar essa mesma tampa em 3 componentes, rejeitar o fármaco remanescente na câmara do fármaco, abrir o reservatório, retirar a válvula inspiratória e retirar o gerador de aerossol. Quando o estudo estiver desmontado, a limpeza deve ser feita num reservatório com água e umas gotas de sabão de detergente da louça, deixar durante cerca de 5 minutos a repousar nessa mesma água e depois desses 5 minutos passar por água corrente, colocar num pano seco e deixar secar ao ar. No final, montamos novamente tudo e está pronto para a próxima nebulização. Caso queiramos fazer a desinfecção ao final do dia, depois de desmontar tudo, depois de limpar, aquilo que temos que fazer é ou utilizamos um esterilizador de biberões elétrico, não pode ser um esterilizador de biberões que vá ao micro-ondas, porque estes componentes não podem ir ao micro-ondas, portanto será um esterilizador de biberões elétrico durante cerca de 6 minutos, ou em alternativa, aquilo que podemos fazer é num reservatório, num tacho ou numa panela com água a ferver, colocarmos e deixarmos 5 minutos em água a ferver, tendo em atenção que deve ter água suficiente para nenhum destes componentes tocar nas paredes e poder eventualmente danificar-se. No final da esterilização, deixar também secar e depois montar o equipamento e estará pronto para o próximo dia de nebulização. É necessário termos em atenção também que com a utilização de alguns fármacos, como é o caso dos mucolíticos, especificamente o soro hipertónico, é normal as nebulizações ultrapassarem os 3-4 minutos. Quando isso acontece, é possível nós então fazermos uma limpeza específica do gerador de aerossol através do EasyCare. Esta situação será apenas utilizada quando as nebulizações ultrapassarem os 4 minutos e com este equipamento nós vamos gerar uma contracorrente de fluxo fazendo uma limpeza específica do gerador de fluxo. Para isso eu terei de abrir esta câmara. Reparem que eu vou colocar aqui o equipamento e apenas tem uma posição em que dá para colocar. Vou fechar essa mesma câmara, conecto à base, coloco cerca de 5 ml de soro fisiológico e deixo funcionar cerca de 10 minutos. Ao fim de 10 minutos, ele termina automaticamente. Retiro, abro a câmara, retiro o gerador de aerossol. Posso fazer a desinfecção, esterilização, deixar secar e estará pronto a funcionar. Portanto,
É um equipamento muito específico para determinadas patologias. É um equipamento versátil porque eu posso fazer praticamente todos os fármacos líquidos. É um equipamento rápido, é um equipamento portátil. Na realidade tem muitos componentes, mas que apenas encaixam de uma determinada maneira e com o uso acaba por ser fácil desmontar, montar e utilizar. Termos em atenção que quando utilizo um antibiótico devo ter sempre um componente de exaustão, está bem? Para não contaminar o ar ambiente e haver um maior aproveitamento desse mesmo fármaco. E se por acaso as nebulizações ultrapassarem os 4 minutos, eu devo fazer uma limpeza específica com o EasyCare, que é um contracircuito de fluxo para limpar o gerador de aerossol.